Amados irmãos, a palavra de Deus é uma luz, é uma lâmpada para o nosso viver. Entendam que, no princípio, diz o Evangelho de João, havia o Verbo, a palavra estava em Deus, a palavra é Deus. Deus é eterno e, portanto, a palavra que ele pronuncia também é eterna. Por isso que os princípios de Deus, a palavra de Deus, ela é segura, porque ela vem de alguém que é verdade e que é eterno. Por isso que nada na Sagrada Escritura deve ser alterado. Nem mesmo aqueles que são os responsáveis de dar esse alimento ao povo deve alterar o seu conteúdo, acrescentar ou tirar alguma coisa. Porque uma vez que Deus falou, toda a sua criação deve respeitar, deve acolher. Porque a criação toda existe e subsiste por causa da sua palavra. A nossa existência não é porque eu quis existir. E a permanência dessa existência não sou eu que a sustento. É o próprio Deus, pela sua palavra, que tudo sustenta, que tudo conduz. Portanto, a nossa história é uma história de salvação, porque é uma história onde Deus está caminhando conosco. Nós não estamos caminhando ao léu perdido. Sim, se perdido estamos, é porque nós desfocamos, nós saímos da luz da palavra de Deus. E vamos procurar outras fontes que não são seguras e que não duram para sempre. Aquilo que é temporário, aquilo que não nos leva a lugar nenhum. Jesus envia os seus discípulos a pregar, a anunciar a boa nova do reino. Ora, ele é a palavra do Pai, o Verbo feito carne. Aquilo que Deus falou para nós outrora através dos profetas, e dos salmos, das leis, agora é ele mesmo que está falando. Tudo que foi dito no antigo, no novo, se concretiza, se faz na pessoa de Jesus. Ele é a palavra do Pai, o Verbo feito carne. E ele dá aos discípulos tudo o que ele recebeu do Pai, tudo o que ele conhece do Pai. Portanto, ele, com a autoridade de Deus, envia-os a anunciar esta palavra de salvação. Esse ensinamento aonde os homens e as mulheres poderão encontrar um porto seguro, um lugar seguro para poder ali se desenvolver e crescer e ser um instrumento de louvor e de glória a Deus. Pois é para isso que nós fomos criados, para participarmos de toda a graça, de toda a comunhão com Deus. Pois somos os seus filhos, somos sua imagem e sua semelhança. Portanto, o amor que Deus dispensa sobre nós, o carinho que Ele tem para conosco, fez com que Ele enviasse o seu Filho, e o seu Filho, por sua vez, enviasse os apóstolos para anunciar a sua palavra. E com toda a autoridade. Com toda a autoridade. Com a mesma autoridade de Jesus, que veio e desfez o reino do mal, também os seus discípulos, com o poder da palavra, vão também anunciar o reino de Deus e desfazer todo o poder que é contrário ao reino. Tudo aquilo que não proporciona o crescimento do reino, ou tudo aquilo que tirou dos homens o reino de Deus. O mal, as enfermidades, libertar do mal e libertar das enfermidades. Quer dizer, curar as doenças. E ontem eu dizia que a pior doença é a falta de fé.
Por isso, o anúncio evangélico não é simplesmente um anúncio de algo que a gente não consiga atingir, mas é de algo que está próximo, de alguém que está próximo de nós. E a cura é libertar-nos para viver nessa liberdade com Deus e trazer-nos de volta a acreditar na sua palavra. Crer em Deus. O mundo está muito carente de fé. Está perdido. Nem todos, mas alguns estão perdidos. E é preciso retomar. E só se retoma a fé quando se abre os ouvidos, quando se toma consciência de quem é Deus e do que Ele fez e faz em nosso favor, para que nós não soframos carestia. Olha que bonito que é esta oração do livro de Provérbios. A palavra de Deus é comprovada. Ele é um escudo para os que nele se abrigam. Não acrescentes nada às suas palavras, para que ele não te repreenda e passes por mentiroso. 2 coisas eu te pedi, não mas recuses antes de morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. São 2 coisas que nós precisamos estar muito atentos. Porque o modo de pensar do mundo, ou o modo das pessoas se relacionarem, correm o risco de agirem dessas 2 maneiras, ser falso e mentiroso. Aliás, no mundo das drogas ou no mundo do pecado, essas 2 coisas são muito presentes. Porque para poder conseguir o que quer se mente, para poder passar uma imagem, bonita se fantasia, falso, não verdadeiro. E nós na presença de Deus temos que ser verdadeiros, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança, e não podemos diante de Deus apresentar outra coisa senão a nossa verdadeira imagem. Por isso, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não é afastar no sentido de tirar, como se tira um objeto, uma pessoa de perto de nós, mas afastar de dentro de mim. Porque a falsidade e a mentira, ela começa aqui dentro. E é aqui dentro que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que prestar atenção. Como homem inteligente, eu devo estar atento a mim mesmo, para que eu não caia na falsidade e na mentira.